escolhi a sua assessoria? Porque tem planejamento e tem execução e, obviamente, tem resultado. Mas o que eu faço, o que eu construí, o que eu venho construindo ao longo desses 14 anos de formado é melhorar 1% todos os dias. No dia que eu não leio uma lauda, tá faltando alguma coisa para mim. Em uma maratona, na minha planilha, você coloca tênis de tiro, que eu uso um tênis específico, um treino para longão, que eu uso outro tênis, e vou fazendo esse rodízio. Ele é parte do processo, mas ele não resolve todo o processo. Você vai tentando ensinar dentro da sala de musculação para que ele tenha um desempenho bom, razoável, 50% mais um. O que não pode é o cara ter um desempenho de 49%. O cara tem que tentar pelo menos ser 50% mais um. Já é 51% de chance de dar certo. Fala aí, corredor! Seja bem-vindo ao podcast Café com Choquito. Nessa segunda edição, a gente está trazendo um convidado de excelência, convidado que vai bater um papo super bacana, falando de um assunto altamente polêmico, onde traz bastante dúvidas, né? E a gente vai tentar estabelecer o mito e verdade sobre esse tema. Estou com um amigo pessoal, profissional que eu admiro de coração e que contribui de forma bastante significativa para a educação física. Eu ia apresentar, mas como o homem tem um currículo enorme, vou deixar que ele mesmo se apresente. Professor especialista Ricardo Falcão, seja bem-vindo ao nosso podcast Café com Choquito. Obrigado pelo convite. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer esse convite desse cara que é minha referência hoje em corrida, prescrição de corrida. Eu cada vez que recebo a minha planilha, eu falo, nossa, o cara cada vez mais consegue me surpreender e me tirou da zona de conforto de um platô que eu vinha prescrevendo para mim, mas eu não era especialista nisso, me oportunizei e escolhi Choquito para ser o meu professor. Me coloquei como aluno. E casou muito com a minha missão, né? A minha missão é contribuir para a saúde física integrada do indivíduo, né? Através do exercício físico como ferramenta e o ambiente que foi proporcionado por ele lá na assessoria casou e eu só faço melhorar porque o ambiente ele é totalmente congruente com a prática regular de exercício físico. Então, casou com a minha missão, que é contribuir para a vida integrada, para a saúde integrada do indivíduo. E através desse convite eu não poderia dizer não a esse cara, que me abraçou e hoje eu ouvi no podcast dele, o episódio 1, eu percebo que o nosso voo começou muito parecido. Também trabalhei fora da área, também vim de uma família que me abraçou, me direcionou cada vez mais para a educação. E hoje nós estamos, graças a Deus, fazendo a nossa história, escrevendo a nossa história com muito trabalho. Bem interessante que você trazer isso. E aí foi a nossa história, na verdade, de se conhecer, foi bem em comum, porque você foi indicado por um amigo da gente, Mano Dias, né? Que não pôde ministrar palestra no dia que eu convidei a Semana de Educação Física da Uniaselv. E aí, rapaz, seu amigo meu e tal, ele vai no meu lugar e tal, e eu não conhecia. Apesar de ter amigos em comum, eu ainda não conhecia pessoalmente, né? Por eu ter saído já há um tempo da área de academia. E aí, eu oportunizei você ir ministrar a palestra lá na Faculdade Nacional de Educação Física. E dali a gente, né, já foi uma admiração mútua de respeito. E que eu acho assim, Rick, se a gente não admira quem realmente serve a nossa profissão, a gente nunca vai conseguir decolar. Vai ficar, né? Sempre nesse... Então, a gente, né, ocorreu muito isso desde o primeiro momento e saiba que para mim é um orgulho ter você e vários outros profissionais de educação física treinando, né, e tendo o serviço que eu tento prestar, né, frente à corrida de rua. E aí, como você veio, e aí foi bom que te inspirou, né, a ouvir meu podcast hoje, eu quero saber, né, quem é Ricardo Falcão? A parte que me tocou foi aquela parte que eu era aquele menino levado. A educação física sempre esteve presente na minha vida, porque minhas brincadeiras eram correr, pedalar, cair, pegar peso.
Então, desde aquele primeiro momento ali, eu percebi que a educação física já fazia parte do meu contexto de vida, né? Eu sempre gostei do movimento, sempre curti o movimento. E a partir daquele momento, a minha educação física escolar também foi um divisor de água, porque eu tive a oportunidade de conhecer um professor que ele não era aquele cara de jogar a bola para cima. Ele organizava, ele planejava. E eu, como sempre fui meio numérico, porque minha mãe é professora de matemática, eu sempre gostei do planejamento e da execução. E eu trago isso até hoje. Planejar, executar, se parabenizar. Chatão. Planejar não é negócio de só vai e é isso, não, tem que planejar e executar. Porque eu escolhi a sua assessoria? Porque tem planejamento e tem execução e, obviamente, tem resultado. Então, assim, a minha história, ela casou nisso e eu trago isso lá da minha adolescência. Comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei como boy. Era menor aprendiz, depois virei estagiário no nível médio e virei boy mesmo. Já primeira assinatura de carteira foi boy, mensageiro naquela época. E eu era chamado de ligeirinho porque eu pegava a minha demanda de 25 correspondência e eu não esperava o elevador, subir escada, esses caras corria. Entregava. Desde sempre eu gostei de entregar o resultado. Uma demanda significativa. Logo na sequência veio a faculdade e aí sentou eu, meu pai e minha mãe e fez, o jogo é esse. A gente vai te auxiliar, você já trabalha, é rachado por 3 aqui a mensalidade e só tem uma coisa que não pode acontecer. É perder nenhuma disciplina. Porque minha mãe ela não aceitaria. Ela não aceitou e não aceitava que iria pagar. Mas infelizmente isso aconteceu e eu tive que me virar nos 30 e tive que pagar essa disciplina. E a partir daí... Não foi bioquímica não, né? Não, foi fisiologia do exercício. Que não foi Valtinho, já foi Alexandre Dortas. Então, a partir daí, eu comecei a entender que o processo era ter que planejar, executar e fazer bem feito. Porque eu sempre também tive bem claro que tinha muita coisa igual. Muita coisa igual. E desde sempre, o que você falou mais cedo. Eu falei, eu vou mirar no bom e vou admirar o bom, porque eu vou ser um desse cara. Nunca tive inveja. Também, se tem um inimigo, eu não sei. Se tem, eu peço desde já desculpa. Mas o que eu faço, o que eu construí, o que eu venho construindo ao longo desses 14 anos de formado é melhorar 1% todos os dias. O dia que eu não leio uma lauda, está faltando alguma coisa para mim. Então, a partir desse contexto que eu venho todo dia colocando um tijolo na minha obra e vou criando esse Ricardo Falcão que muitas pessoas já conhecem. E agora, através desse seu convite, eu tenho certeza que vai passar a conhecer ainda mais. É bacana você trazer, né, todo esse processo e a gente passa a ter mais admiração e propriedade, né? Eu creio que a necessidade construiu a gente, né? E aí se você for olhar todas as pessoas que hoje, não falo sucesso, mas conseguiram conquistar um espaço dentro daquilo que se propôs, foram pessoas que vieram de um processo de necessidade, né, de se estabelecer dentro daquele meio. E isso é bem nítido. Trazendo um pouco disso, a área que você atua hoje é uma área que a gente tem, né, de vários fatores positivos e negativos. A área de academia, a área do treinamento de força, do personal training, eu digo que é uma área ainda muito prostituída, Demais. né, até sendo um pouco pesado na palavra, mas como a gente está conversando, né, são 2 profissionais que vivem e viveram esse meio desde o seu processo lá, a gente sabe que existe ainda vários fatores, principalmente a questão científica, né, desde a sua aplicação, né, a entrega de resultados com propriedade. E aí a gente vai trazer a parte de mitos e verdade, que é o tema que está trazendo a gente aqui. Então, o treinamento de força, ele é obrigatório para o corredor de rua? É necessário que toda pessoa que entre hoje no clube de corrida, ele seja obrigatório estar matriculado em uma academia ou em qualquer outro tipo de atividade que exerça, né, a função do fortalecimento estrutural muscular? A palavra obrigatório é uma coisa muito arma na cabeça, mas é extremamente necessário. Perfeito. Você deve ter esses dados e eu, como aluno, apesar de estar ali como aluno assessoria, eu sou muito observador. E a maioria das pessoas que machucaram, que lesionaram ou que está sentindo algum tipo de desconforto
é por desordem muscular. Ah, tô sentindo aqui quadril, glúteo médio fraco. Ah, tô sentindo aqui quadríceps. Então, assim, é necessário. Porque a ideia é que você corra bem e corra sem dor. Existe a dor pós-corrida, sentiu aquele pezinho, mas existe a dor oriunda da lesão, oriunda da fragilidade. Então as pessoas tentam o quê? Fugir dessa realidade adquirindo um super tênis. Quantas pessoas eu escuto demais ali? Choquito, quero comprar um tênis que eu vi da... Não é o tênis que vai resolver, entendeu, Choquito? Eu vou ficar rico Se você quiser ficar rico, você vai botar uma loja de tênis e vai dizer o tênis é esse. Vai salvar a sua vida. Só que daqui a 2, 3, 4 semanas, aquela dor vai voltar, ou vai reaparecer, ou vai evoluir para uma lesão. Claro que, dependendo do nível e estado, é um dos fatores que influenciam diretamente na absorção de impacto. O tênis ele tem uma rodagem, ele tem uma validade. Não adianta eu me preparar para uma maratona com um tênis só. Em uma maratona, na minha planilha, você coloca tênis de tiro, que eu uso um tênis específico, um treino para longão, que eu uso outro tênis, e vou fazendo esse rodízio. Ele é parte do processo, mas ele não resolve todo o meu processo. Eu fui vítima disso. Lembra que eu estava treinando fraquíssimo, comecei a sentir pissões. Falei, Joque, ele fez mal. Como é que tá a musculação? Eu aí, com aquele sorriso amarelo, porque eu também sou gente. Mudei o jogo, parti para musculação, treinamento de força, especificidade, corrida, gesto motor, melhorei. Corri a maratona, corri o desafio do Rio, você disse que estava pronto ali, foi uma questão de medo. Na segunda-feira eu estava treinando, 0 dor. A galera, você tem que descansar. Eu falei, mas eu tô sentindo, não estou machucado. A galera tem muito isso. Correu maratona, machucou. Não. Quem tem esse raciocínio é porque está pecando em alguns aspectos. O primeiro aspecto é treinamento de força, musculação. Aí, às vezes, as pessoas tentam fazer isso sozinhas, sem orientação. As primeiras 2, 3 semanas tem uma resposta aguda, depois entra no platô, que também existe, e aí fica sem orientação. Então, assim, ele é extremamente necessário. Eu queria que você evidenciasse, né, de fato, o conceito de treinamento de força. É sabido que o conceito força ele tem N variações, né, no qual a gente atrela simplesmente o histórico do fisiculturismo, halterofilismo, né, que envolve grandes cargas e grandes hipertrofias. Né? O que é que a galera imagina? Vamos para o conceito fino de hipertrofia. Aumento da seção transversa do músculo. Eu conheço mulheres que têm um quadril grande, largo e são totalmente frágeis. As pessoas confundem volume e confundem circunferência com hipertrofia. Então, assim, o conceito de hipertrofia é melhorar a seção transversa do músculo. Você melhora, se você melhora, você dá força, você dá resistência, você dá potência, e aí você consegue estabilizar as partes que são para ser estabilizadas pelo músculo. Se imagine você lá correndo o fêmur aqui, coaptação nossa etapa. Quem vai diminuir isso aqui é a musculatura de junta, que você corre e não está tendo essa coaptação, não está tendo essa pancada. Se você tem músculo forte, você segura. Então, o conceito do treinamento de força, ele vai além do pau na máquina, ele vai além do pain no gain. Então, o conceito do treinamento de força é justamente esse. Você pode fazer força, você deve fazer força, você deve hipertrofiar, mas usando variáveis diferentes da hipertrofia de grandes proporções, de ter sempre que ser intenso, de ser... Se criou uma máxima que para dar resultado tem que treinar até a falha momentânea concêntrica. Se criou outro conceito que o treino de perna para servir, a pessoa tem que descer a escada da academia segurando no corrimão. Tem inúmeros conceitos, mas a partir de você usar inúmeras variáveis, potência, velocidade de execução, cadência, amplitude de movimento, incluindo o gesto motor da atividade, você aplica uma carga específica, que aí você consegue melhorar o conjunto muscular, consequentemente você vai correr melhor. Consequentemente, você vai lesionar menos. Então, as pessoas, às vezes, ainda não saiu desse lugar de que a academia tem que ser sempre para ser sofrido e dolorido. Você pega um indivíduo que ele vai correr 5 km, é uma característica. Um indivíduo que vai correr 42, médio fundo, é outra dominância. Ambos precisam treinar. Você antecipou uma pergunta que eu ia fazer adiante, e aí aproveitar o gancho. O cara que quer fazer 42 quilômetros, claro, é sabido que é diferente de um cara que quer fazer 21, que quer fazer 10 e 5 em uma performance.
E aí a gente entra naquele processo aonde na academia, a gente está falando a configuração academia, um espaço onde a pessoa vai fazer, né, seu trabalho de fortalecimento. Geralmente ele é recepcionado por um profissional que não entende muito da questão de periodização do treinamento aeróbio e anaeróbio, corrida de rua propriamente dito. Tendo em vista isso, a gente se depara dentro daquela linha tênue. Será que eu indicar o cara para ir para academia vai ser algo bom ou algo ruim? Porque se o cara ele não sabe interpretar a periodização, que o cara em algum momento ele vai ter que fazer um treino de base para um ganho significativo de força, depois ele vai ter que reduzir esse ganho de força para um trabalho de resistência, depois ele vai ter, enfim. Então, eu queria que você passasse para as pessoas com maior propriedade, para que o cara que está se preparando para a maratona que a gente vai ter agora em setembro, para o cara que está no programa RP lá da assessoria, ou quer atingir seu recorde pessoal em determinada distância, ele consiga entender que isso vai contribuir de forma significativa para ele atingir o objetivo dele. Eu vou puxar um pouquinho para trás, e é mais ou menos a mesma história de quando o médico ortopedista diz que o cara não pode agachar. Muitas vezes o médico ortopedista ele já mandou o cara para academia 3 vezes, e 3 restritivas o cara machucou. Então, porque o cara foi mal orientado. Então, eu vejo um bocado de professor, porque o médico disse que o cara não pode agachar, pode. O cara já mandou 3 vezes e o cara machucou 3 vezes de novo. Não é como pode, não pode. O cara quer tirar o dele da reta. Exatamente. E isso acontece muito com o treinamento de força, musculação. O cara, às vezes, está acostumado a prescrever somente para esse público. Aí eu chego lá como corredor e o cara não tem. Então, tem que ter toda essa periodização. Casado com a periodização da corrida. De fisiologia, você é muito, muito fera. Se o cara vai treinar lá para se preparar para 42, a via é oxidativa. Eu não posso fazer um trabalho de hipertrofia pura com o cara aqui. Não posso, pô. Eu vou estar chocando 2 vias. A fisiologia do cara, uma hora vai assim, pera aí, velho. Eu tomo essa via aqui e tomo essa aqui, não tá casando. Efeito concorrente do treinamento. Efeito concorrente do treinamento. Então, é saber assim, como é a sua periodização? É fundo, pronto. Como é que tá hoje? Tá aqui, aqui, aqui. Eu vou entrar com essa base. A gente vai entrar com essa preparação, trabalhar assim, assim, assim. Levar o número, a gente vai trabalhar voltado para resistência. A gente vai levar o número de repetições, diminuir um pouquinho a carga, porque a via oxidativa vai ter que você vai ter que fazer 1.000, 2.000 extensões e flexões de joelho numa corrida. Meu treino de domingo dá 120 mil passos, pô. Quantas flexões, quantas extensões? Aí eu vou pegar o cara, botar lá com fazer hipertrofia pura, 6 a 8 repetições. Cadê a cinética aberta? E não tem, entendeu? Então, assim, é pensar no... A corrida usa isso, eu vou explorar isso. O cara é fundo. Aí chega você e fala, não, eu tô me preparando para fazer raso, 5, 10. Vou trabalhar um pouco mais de força. Porque você vai fazer um tempo menor de exposição. Precisa dessa fibra específica para isso. Aí vem a questão das fibras. Fibra de contração rápida. É questão de entender um mínimo possível de fisiologia para você conseguir entender a prescrição. E aí a gente cai naquela mesma situação e eu vou para aquela pergunta clichê, que eu acho que todo mundo que vai assistir e ouvir tem vontade de perguntar. Eu entrei hoje na corrida de rua, quero me matricular na academia. Qual seria a abordagem padrão ou conceitual para individualizar e direcionar um programa adequado para esse indivíduo sedentário, começou a correr agora e, segundo alguns profissionais, algumas teorias, esse cara está carimbado a se lesionar. Então, qual seria a abordagem que aí alguns profissionais, algumas academias e o próprio aluno tem que ter a se direcionar à inserção de um programa de treinamento, tanto na corrida como na academia? Princípio do treinamento desportivo. Individualidade biológica. Histórico do indivíduo com atividade física. Você já treinou? Quando treinou? Nunca treinou? Eu costumo dizer que eu faço anamnese diária. Como foi que você dormiu hoje? Qual foi a última vez que você colocou um par de tênis para treinar? E a partir daquele momento, eu olho para um bebê que está engateando e vou ofertando. Chama-se dose e resposta. Dou um estímulo,
reagir o feedback do aluno. Ó, vou seguindo por aqui e vou crescendo na prescrição. O que é que tem acontecido hoje? O cara chega na academia hoje, se matricula na academia XYZ, tem um programa específico onde diz que tem que treinar até a falha momentânea concêntrica. Aí eu pego, machuco o cara fica 3 dias sem conseguir treinar na academia. Só que o cara me disse que também estava matriculado no grupo de corrida. E eu pego ele na segunda-feira e espanco ele. Como é que terça ele vai correr? Como é que ele vai performar? Então é entender que é processual. Dose e resposta, dose e resposta. Colocou o treino, vamos por aqui. Beleza? E vai evoluindo na prescrição. Que muitos profissionais alegam, e aí eu escuto com mais propriedade por ser professor universitário e ouvir, né, dos estudantes e alguns profissionais, é que enquanto professor da sala de musculação, não sendo personal, não tem como fazer isso. E a gente viveu esse processo também, e eu acho que talvez o destaque meu, seu, de outros profissionais na sala de musculação era justamente entender esse processo. Quando você entende o processo, e é simples, é princípio do treinamento, só é básico da educação física. Sala de musculação, trabalhei 14 anos na sala de musculação, já trabalhei em academia que tinha 2.000 alunos ativos. A minha carteira de cliente era de 300 alunos. Eu falo, irmão, R para baixo. Ah, velho, ficou fraco. No dia seguinte você aumenta um pouquinho. Ah, véio, R para baixo. Não adianta eu pegar você, espancar e saber que você no dia seguinte as suas, microlesionou, funções hepáticas se machucou lá, internou, porque eu dei uma dose muito grande, uma dose cavalar. Né? E isso, entendeu? Por quê? Porque eu dei uma dose cavalar. O trabalho de sala de musculação não tem como, é inviável hoje, eu digo, pela minha experiência de sala, ser um trabalho individualizado. Mas tem como ser um trabalho genérico, que você também dá oportunidade ao aluno de aprender a treinar dia após dia, e ele começa a se perceber como vai crescer, o que é certo, o que é errado, o que é amplitude, o que é intervalo entre as séries, o que é cadência. Então, você vai tentando ensinar dentro da sala de musculação para que ele tenha um desempenho bom, razoável, 50% mais um. O que não pode é o cara ter um desempenho de 49%. O cara tem que tentar pelo menos ser 50% mais um. Já é 51% de chance de dar certo. Agora, o pior não é quando o cara erra na sala. O pior é quando você me indica um aluno para fazer musculação, eu pego a prescrição do cara de corrida e ainda assim eu erro. E ainda assim eu cometo algumas falhas e, por quê? Porque eu não estou entendendo a base. A base da prescrição. Quando a gente fala de método, né? Eu mesmo vendo um método dentro do conceito da corrida, e na musculação isso é o clichê, se utilizar método de treinamento. Eu sempre abordo que quem utiliza simplesmente os métodos engessado, seco, ele não consegue individualizar o trabalho, mesmo que ele siga uma sequência periodizada daqueles princípios metodológicos. A partir do momento que o cara entende, avaliou o RM do cara, entende o objetivo principal do cara, que é atrelado ao desporto, ele precisa necessariamente utilizar esses métodos, ou ele consegue ali, por exemplo, no dia trabalhar uma valência, no outro dia outra valência, ou naquela semana só aquela valência, na outra semana? Porque eu percebo, Ricardo, que ainda há essa dificuldade de aceitar que o corpo ele vai responder diariamente a essas adaptações e estímulos, mesmo sendo fora, talvez, do que ele acha que seria o ideal. Você falou aí o ponto que eu tenho mais utilizado, véio. Estímulo ondulatório. Ofertar estímulos distintos para o mesmo indivíduo, ele vai estar sempre em adaptação. E você vai perceber qual foi o estímulo que melhor pegou naquela fase. E você não precisa seguir uma linha reta. Que é a periodização linear, né? Eu hoje uso muito, todos os meus clientes sabem, eu uso muito estímulo ondulatório. E eu explico pro cara. Essa semana a gente vai fazer a predominância mais de força, a gente vai fazer um trabalho mais de potência. Dou esse loop e lesão quase zero. Na minha carteira de cliente quase zero, tanto de consultoria quanto de personal. E o gráfico de melhoria, ótimo, muito bom. Tipo, o cara quer emagrecer, um exemplo, o cara quer hipertrofiar. Eu consigo melhorar 1%, 2% no percentual de massa muscular. É pouco se você pensar em um mês, mas se você pensar em uma prescrição macro, são 12% de melhora.
E aí a gente fala assim, pouco para quem, né? Porque esse é um Isso. indivíduo que tem seus hábito de vida normal. Filho, trabalha 8 ou 10 horas diário. É ganho significativo, né? Eu Demais. sempre, eu sempre trago que o alto rendimento, ele não tem mais aquele conceito do atleta profissional. O alto rendimento, ele é atrelado a qualquer indivíduo que se adapte e saia do zero. Tem um autor que eu leio muito, né, que é Joel J. E ele fala o seguinte: use o alto com o alto rendimento, Isso. alto performance. Sim. Velho, Intrínseco. eu tenho performado todo dia, Todo melhor final que de eu semana. mesmo. Saí para fazer 1h15 domingo, fiz 1h09. Eu podia ter puxado mais, Sim. só que eu aprendi também a me respeitar. Não era só provar. Se eu já tava dentro do planejado, eu quero 1h15. Tava caindo para 1h09, eu vou aqui, sabe por quê? Na próxima prova, eu já chego melhor. E dali não ia ter ganhos mais nenhum. Aí eu vou me Pelo expor contrário, para baixar 1 minuto para comprometer a outra para comprometer a prova. prova prova alta. seguinte. É mais ou menos isso. Aprende. Ah, Ricardo, você ganha o que com isso? Não estou concorrendo com ninguém. Eu olho meus números e estão cada vez melhores. Essa cultura, e é interessante você trazer isso, é altamente distorcida. Eu lembro quando eu comecei nesse processo, pensei, corrida de hoje em 2004. Vamos, né, retroceder. Era algo altamente da era das cavernas, né? É algo onde as pessoas não entendiam por que a pessoa se doava tanto aquilo, né? E eu me entreguei ao máximo, como me entrego até hoje, para construir, né, o que eu consegui e estou construindo. Mas a gente tem essa cultura distorcida, porque na verdade a gente via isso na televisão. A gente tinha a referência da São Silvestre, tinha a referência da Meia Internacional do Rio e algumas provas isoladas dos 100 metros, né, Olimpíadas e tal. E hoje a gente faz isso também. E aí, quantas pessoas foram salvas nesse processo? Quantas pessoas, porém, ainda tem uma parte da sociedade que trata esse comportamento como algo negativo, como algo distorcido, que você só pode estar inserido no desporto se você for ganhar uma medalha ou um troféu ou ganhar dinheiro com isso. E essa cultura distorcida talvez tenha aí nesse processo aí de pandemia ter deixado muita gente vulnerável. Não só com a questão do sintoma, mas infelizmente, né, levou muita gente a óbito por fatores que já foram caracterizados pelo sedentarismo, né, pelas doenças plurimetabólicas, e trazendo a pandemia como discussão, a gente entendeu e teve que se reinventar na nossa profissão, tanto na corrida como na academia. E eu usei um discurso desde o início, lá desde 18 de março, que quando fechou de 2020, que nós somos prestadores de serviço da educação física, não da academia. A academia presta serviço para a gente. É uma ferramenta que a gente tem. E aí o que acontece? Muitos profissionais ficaram de braços cruzados, esperando a academia abrir para prestar o seu serviço, sendo que a sociedade estava precisando da gente. Seja, claro que teve muitas entregas aleatórias, teve muitas entregas responsáveis, sérias, né? O pessoal que deu um pontapé inicial da consultoria online, né? Mano Dias, para mim, é uma referência. Isso foi o primeiro que encarou, de fato, aqui em Salvador, que eu tenho, né? Como relacionamento social. 2015, Mano já estava já nessa parte de consultoria e realmente deslanchou, né, na pandemia com esse produto, e muitos que adentraram e conseguiram manter, né, essa entrega. E a gente começou a visualizar essa reinvenção, né, da atitude e ação do profissional de educação física, trazendo à tona a aptidão física como recurso principal, né, de utilização da nossa prestação de serviço. Por que eu trago a aptidão física? Que é um discurso que não se utiliza mais. Não se fala mais de aptidão física. E o que a aptidão física traz, em resumo? A melhoria das qualidades físicas, das valências físicas, que totaliza a ação do movimento. Tira o indivíduo daquele lugar chamado sedentarismo. E automaticamente a gente teve que retroagir em algumas atitudes e ações em virtude de uma necessidade. E percebendo novamente que
está se voltando tudo novamente ao normal. Estão doutrinando novamente o movimento. E aí é que entra a nossa discussão, a nossa pauta aqui, que o centro chamado de academia, ele é um local de ampliação da aptidão física. E a gente percebe que só existe um tipo de conceito utilizado lá. Trazendo à tona o assunto pandemia, né? Queria que você trouxesse para a gente, Rick, como foi seu comportamento durante a pandemia, pós-pandemia, o que você trouxe de aprendizado e o que mudou no seu posicionamento e atitude profissional de hoje. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça, que toda vez que a galera fala isso, eu trago. Eu lembro que em 2018, Choque, eu comecei a usar os bands. Super band, band, mini band. Eu era chamado o maluco dos elásticos na academia. Tomou curso com o Fabão? Não, eu tomei um curso, não lembro o nome do cara, mas ele falou muito lá no Naíssa, lá em São Paulo. Eu falei, rapaz... Complexo posterolateral. Eu comecei a... É isso, o super band, fazer aquele tipo de contração em todas as fases idêntico. É uma ferramenta boa, vou levar. Eu comecei a ser chamado de doido dos elásticos na academia. Chegar com o meu... E aí, em 2020 começou a pandemia. Quem não colou as placas, pelo menos por 15 dias, agradeço a Deus. Colei as placas e falei, não. A minha missão é transformar a vida das pessoas através do exercício físico. Eu me considero e eu sou profissional da área de saúde. Não é aquele cara que está lá na linha de frente somente. Eu organizei minhas ideias, liguei para todos os meus alunos, eu falei, a proposta é essa, eu vou usar máscara, a gente vai limpar tudo, eu vou ficar distante de vocês, a gente vai continuar fazendo exercício físico de maneira... academia. Aí eu falei, a academia é uma ferramenta que a gente utiliza para isso. Enquanto não tem isso, fica parado, não vai dar certo. E aí tinha uns pesos, tinha umas anilhas, mala do carro e comecei. Irmão, eu tava aqui, hoje eu tô aqui e subindo mais. A pandemia foi algo triste, muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu entes queridos. Mas para mim é questão de aprendizado e entender que a academia é uma ferramenta que eu utilizo para atender e entregar o meu trabalho, que continua valendo, que continua me dando respostas positivas, mas fora da academia, que é o trabalho que você faz de excelência naquele Costa Azul que já é seu, tem que botar a placa, você consegue entregar um trabalho perfeito, baseado no seu método. É porque as pessoas relacionam e relacionavam exercício físico à academia para uma performance única, que era ou emagrecer ou hipertrofiar. Mas eu conheço pessoas que têm um corpo que a sociedade diz como é perfeita, mas aqui, lesionado demais. Tem o corpo perfeito, se olha no espelho, mas não consegue enxergar aquela imagem. E antifuncionalidade, né? E antifuncionalidade. Zero. Só superficial. Aí você pega a musculatura, né, esquelética super hipertrofiada, você bota para dar um tiro de 100 lá com você, não dá 50 metros. Abre a posterior. Abre a posterior ou já era. que eu morro do cardio. Então, assim, a pandemia ela veio para mostrar ainda mais que o exercício físico ele vai além da estética. Ele vai além daquele padrão de beleza. A pandemia veio para mostrar que você tem que ser ativo, você tem que se movimentar, você tem que cuidar da sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. É essa a tríade. E por isso que eu me matriculei lá no seu clube. Por quê? Porque o ambiente lá é favorável. A gente corre do lado dos caras que é pelotão de elite. E os caras não passam me empurrando. Os caras terminam o treino e falam, vou dar uma volta com você. Porra, eu faço parte do meio, devia ter que ser parte do meio. Você chega na academia, o indivíduo que está acima do peso, ele se sente fora daquele meio. E é tendencioso, pô. Pode ver, o gordinho ele tá com uma roupona diferente. Lá não, todo mundo corre junto. Eu sempre falo, na corrida tem uma parada muito... Tem sempre uma pessoa que vai correr mais rápido que você e sempre uma pessoa que vai correr mais lento. Tem distância. A pessoa que está em casa está correndo mais lento que você. Está sentado. Eu fiz uma postagem ontem do certificado, né, da prova. Recebi algumas mensagens de parabéns e outras... Professor, você já foi melhor, tá mal, tá acabado, eu corro melhor que você. Ao ouvir isso, claro que a gente é bem resolvido, é bem tranquilo, mas a gente ainda cai que a sociedade, ela gosta de ver você sempre pior do que ela, né? E isso
é interessante e motiva de a gente melhorar cada vez mais. Porém, triste porque a sociedade não evoluiu ainda, mesmo passando por um processo pandêmico, né, onde foi evidenciado que nós não somos nada, né, independente de qualquer coisa. E eu queria que você trouxesse, além desse processo, desse aprendizado complexo que você obteve, o que é que hoje você utiliza na sua atuação profissional que foi realizado na pandemia e que você contempla aí com o retorno das atividades? Teve muita coisa que eu já vinha e teve algumas coisas que eu terminei nesses 2 últimos anos, porque eu sou um leitor nato e eu sou muito tecnicista. Eu leio muito artigo científico, leio tudo que sai. Mas nesses 2 últimos anos, eu passei a fazer leitura somente de pessoas. Entender o indivíduo na essência. Isso me deu uma bagagem. Eu era um cara que eu não tinha muita paciência para ouvir o outro. Na pandemia, como eu comecei a entender um pouco mais de pessoas, comecei a ter uma escuta mais ativa. E é o que você sempre fala. O ambiente, é muito mais do que correr. Chegar ali, dar seu tiro, Pertencimento. o Né? pertencimento. Então, assim, eu comecei a entender que eu prescrevo, eu quero entregar aquele resultado, mas eu tenho que entender que tem uma pessoa ali. Você trazendo isso, já tivemos alguns momentos de relação professor-aluno, de eu perceber que naquele dia, naquele momento, sabia que você não estava no seu momento nem de performance, coisa, e eu intervir, né? Porque a gente consegue identificar com nossos alunos. E aí, talvez essa qualidade eu tenha de saber separar, né? Quem é aquele indivíduo e se ele está ali, ele tem que ser tratado e deve ser tratado, né? Como pessoa. E a corrida é um instrumento do que eu trabalho. Se está prescrito para o cara Y e o cara está naquele dia X, ele não vai fazer, porque eu não vou permitir que ele Justamente. faça. Por mais que ele queira, porque eu sei que ele, além de machucar o corpo, vai machucar a cabeça, que vai frustrar. Porque, principalmente quem é metódico, quem é determinados signos, quem é determinadas posturas, não aceita. Então, se eu não faço intervenção previamente, de identificar, poxa, que não tá legal hoje. E aí, velho, que foi? Se ele não se abrir, falo, pô, vá. Se chegar em determinado momento não estiver bem, volte. Pô, se o professor deu esse parecer, já alivia um pouco o lado do cara. Que ele entendeu que mesmo que eu entregue aquilo, ele vai aceitar. E talvez está faltando muito também a nova realidade hoje do perfil das pessoas que estão entrando para o desporto ou na academia, de aprender a se conhecer, né? Eu sempre digo que se você não se aproxima ao professor, o professor não se aproxima ao aluno, não existe esse diálogo, não há resultado. É porque, na verdade, quando a gente trabalha com indivíduo, tem que ter uma relação, tem que ter uma congruência. Não. Ai, cara, você tá com X alunos, dá pra colocar, velho. Eu já tive 21 alunos, pô, de atender 15 pessoas. Era aquela coisa de chegar. Não atende, você não presta o serviço adequado. Voltando àquela pergunta, assim, o que é que você mais aprendeu? Eu aprendi que você tem que focar no indivíduo, além do tecnicismo. E a partir daí, as minhas prescrições, os meus resultados, eles são cada vez mais evidentes, cada vez mais sólidos nesse sentido. Então a pandemia veio, calma, respira fundo, escuta o cara, faz a anamnese diária e vamos partir para cima do treinamento. Tem treino que tá ali prescrito 6, 8, 12 exercícios, que realizou 6. Não foi o que eu queria, o que estava escrito, mas o cara realizou 6. Se parabenize. Ah, velho, eu fiz 10 km em 50, mas tava para fazer 48. Se parabenize, irmão. Você teve a oportunidade de não fazer nenhum, ficar em casa. Você veio, se disponibilizou a fazer. Faça, não é seu dia, faça metade. Acorde, faça 15 agachamentos em casa. Se mexa, se mantenha inserido no contexto. Você não precisa ser o alto performance. Você tem que ser melhor que você todos os dias 1%. Então, um dos meus maiores aprendizados é ter resiliência e paciência, porque se você não precisa parar. Você não precisa acelerar, basta não parar.
Você trouxe aí o assunto em parar. A gente recepciona muito aluno e quando se machuca, né? Tem para sentir joelho, né? Sentir quadril, sentir tornozelo, tendão, vai aos médicos e alguns médicos, né? Trava, né? A possibilidade dele continuar inserido naquele contexto. Qual o seu parecer, né, técnico em cima desse radicalismo na interrupção dentro desse conceito de é mais fácil a gente isentar você do movimento do que achar estratégias para lidar o movimento com qualidade e segurança continuada? É clássico, né? O cara machucou lá o joelho. Aí sai a ressonância, o achado clínico é no mecanismo extensor. Se é no mecanismo extensor, ele não pode fazer extensão do joelho. Entendo, tem esse achado, vai tratar. Aí eu lhe pergunto, Choque, e a flexão plantar? A panturrilha? E a abdução do quadril? E membros superiores? E o core? Flexão de quadril. Flexão de quadril. Então, assim, o achado é no mecanismo extensor do joelho. Arranca a perna. Eu não vou botar o cara para fazer lá cada extensora. Beleza, eu vou travar, eu vou reorganizar a prescrição no mecanismo extensor. Todo o resto continua. Continua. Esse travar do médico é um soco na cara do paciente, é uma frustração, é um buraco negro que coloca o paciente, que pra gente, quando que recebe essa galera lá na nossa clínica, para o cara entender, é difícil. Mas conversando com alguns, graças a Deus, hoje eu tenho um relacionamento muito significativo com alguns médicos, né, conceituados na parte da ortopedia e outros segmentos. O que eles mais têm ressentimento é em entregar esse paciente para profissionais que não têm esse entendimento e qualificação. Talvez seja mais um mecanismo de defesa, de respaldar o segmento Ele quer dele, ficar respaldado. dando a segurança ao paciente dele, do que ele entregar, ou até ele prefere que o cara, mesmo não precisando de fisioterapia, que ele vá fazer esse segmento na fisioterapia, né? E aí a gente começa a entender que não é um problema simplesmente da medicina ou dos conceitos ou protocolos, e sim de um posicionamento de segurança, pô. É ato médio, o cara vai me segurar aqui porque eu não vou me expor ali. Em dezembro, peguei uma aluna que não foi da corrida, que ela teve uma lesão Leslank, né, no quarto médio pé, alguma coisa assim. Tornozelo gravíssima, desvio, não quebrou, mas desviou. A menina não fazia flexão plantar, o conceito foi usou a bota, não? Usou a sandália ortopédica? Repouso, não, usou a bota mesmo. Beleza, ela não podia fazer flexão plantar. Eu falei, você não vai parar de treinar. Mande seu médico me ligar. Conversei com o cara falou, véi, graças a Deus que existe, velho. Ele teve um afastamento do que Foi. Aí desviou. Do metatarso. Isso. Daqui, perto do Alex. Do Alex. Graças a Deus que existe. Aí eu peguei, vamos lá, Gabi. Abdução do quadril. Ok. Flexão de joelho. Deitei, botei o elástico na coxa. Pra força. Tava, abdução. Mandei vídeo pra ele e falei, irmão, taca no pau aí, irmão. Aí me ligou, Ricardo, liberei a bota. Vamos fazer um pouco mais aí de procepção. Quero que ela comece a sair um pouquinho de impacto. Sim. Mandei o vídeo e falei, já foi. O trajeto é esse. A lesão que ele disse que ele curava com essa defesa dele de travar a paciente, que ele curava em 16, 20 semanas, foi. Em 8, 12 semanas ela estava livre da bota. Isso muito mais talvez pelo medo dela, mas poderia ter sido ela até mais. Travou Sim. Pela questão... Normal de querer machucar de novo, é inconsciente. Qual é o mal do paciente? Vai pro Google. Gente, o Google, as primeiras 10 respostas da sua pesquisa vai dizer coisa que vai matar, vai morrer, vai perder pé. O Google é o que vende, é a notícia ruim. Vá para o especialista, confie no seu professor, vá no médico e junto se cria um novo processo. E aí, essa aproximação, que eu acho que é bacana, há alguns anos atrás eu acompanhava meus alunos na registrometria, lá com o Dr. Hitch, doutora Maria Isabel, lá do cardiopulmonar, e isso é importante, a acessibilidade do médico para com o profissional e a gente para com o médico, porque a culpa maior às vezes é a gente de não mandar uma mensagem, vê o número do seu médico, porque não tem propriedade de conhecimento de linguagem. O cara quer brigar com o médico, mas antes de brigar com o médico, peça o número do cara
e mostre Converse tecnicamente. Mostre que você fala assim, rapaz, doutor, você falou isso, mas ó, o que, é que a gente acha? Fabão, Alessio, fisioterapeuta, conversa com os Outros caras. níveis, né? E aí, Alessio, a gente tratou paciente de quadril, eu pequei, foi alongando, ele Sim. falou, Rick, se ligue, ela tem hiperflexibilidade, alongamento, Nunca esquece. esqueça, Não vai dar nada. vamos dar força nesse quadril dela. Uhum. Falei, porra, Alessio, brigadão, realmente. Ele, não, mas esse é o protocolo que todo mundo prescreve. Normal, o que a gente vê reproduzindo. Alongar a cadeia posterior de coxa, Foi. fortalecer, trabalhar Ah. em XY ângulo, Padrão. mas não é. Quem é a paciente? Se eu não ligasse, eu ia continuar alongando a pessoa que não Você tinha ia necessidade. não ter cura de nada. É o que está acontecendo hoje no mercado. Mobilidade. Tem gente que tem hipermobilidade, não precisa fazer aquela mobilidade. Tem gente que tem, não precisa. É o que os caras falam, né? Balde cheio. Se o cara é cheio de mobilidade, você trabalha força. Se o cara é cheio de força e duro, trabalha mobilidade. Não adianta você encher o balde até transbordar. É saber qual é o balde que você vai encher. Trazendo aí, né, e fazendo a ruptura, a gente veio desde 2013, né, com a inserção de novas atividades, novos recursos para o segmento, né, estrutural do movimento. Veio aí o treinamento funcional, veio o crossfit, cross-training, Mahamudra, enfim, N protocolos, N metodologias de treinamento que foram altamente positivos dentro do processo, que muitos foram modinha, muitos tiveram uma seriedade dentro do seu conceito, e agora vem surgindo um novo, e na verdade a gente já utiliza, só foi feito um protocolo conceituado, que é o treinamento complexo, né? Eu tive e estou tendo a oportunidade de estar com alguns profissionais que já tomaram o curso nível 1, né? Aqui, que é Rodrigo Brandão. Tem, esqueci até o nome dele agora, a Lê, que está trabalhando também, e outros profissionais que estão aí realmente trazendo em evidência, né, esse tipo de treinamento complexo. Porém, meu receio é que seja mais uma moda ou mais um segmento que não seja continuado em virtude da qualificação profissional e também, né, dessa questão de não, como é que eu posso dizer, repassar esse conhecimento, de treinar outros profissionais para dar seguimento a esse processo. E aí queria que você trouxesse um pouco do que você entende, do que você está entendendo dentro desse novo conceito, e seu parecer dentro dos outros que contribuíram e contribuem tanto para o nosso segmento de atuação. Esses novos conceitos, Choquito, eles, além de ser novos, eles chegam sempre com um subconceito, né? De substituir algo que existe. Batata. Eu já vi briga em academia por causa de cama de jump. É a melhor aula, essa aula. Hoje, coitado, os jump ficam lá largados. Enferrujado. Bike indoor chegou, uns conceitos de estúdio muito bom, com um perfil lúdico, que eu acho muito massa, porque as pessoas estão ali se divertindo e estão treinando. Vai acabar com... Não vai acabar. E agora está chegando o sistema complexo. Eu olho e vejo o propósito. Se for utilizado como propósito, perfeito. Mas não vai substituir. Uma coisa não anula a outra. Eu mesmo já estou planejando, no próximo mês, participar desse módulo, porque eu preciso entender o que é sistema complexo e ver aquilo ali. Eu já tomei muito curso. E o problema é que você não entende. É isso. O negócio é tão complexo, não, todos que eu converso. E aí, rapaz, o problema é que você sai de lá com mais dúvida. Isso. E é que acontece, o que eu vejo no nosso cenário, eu já tomei muito curso, já participei de muita coisa. Aí o cara vai, ele pega um módulo ele pega um capítulo de uma McAdley Reproduz. e ele acha que ele sabe o livro todo. Pronto, Eu tenho 14 anos de formado, consegui ler o McAdley, tem 6 anos que eu consegui acabar de ler. Em 14 anos que eu tenho ele, tem 6 anos que eu consegui ler tem tudo. várias atualizações. E quando eu terminei de ler, já tem coisa que tá errada. Então assim, porra, massa, sistema complexo, eu vou lá. Agora, eu vou pegar aquilo ali e vou assim, ir na minha clínica, se aplica, não aplica, por que eu vou aplicar? O que acontece é que o cara vai lá, vai comprar aquela bagzinha que é bonita, que vende, Bag Aqua. e vai chegar na academia e quer aplicar com todo mundo. Aí eu vou pegar um cara que trabalha o tempo todo sentado e vou ficar fazendo...
Peraí, qual é o movimento que se aplica na vida desse cara que é complexo ao ponto de fazer isso? Comercial, né? Entendeu? E na corrida, o que funciona, o que não funciona, por que eu vou fazer? Eu gosto do porquê. Eu não vou tomar um curso porque eu paguei e vou pegar todos os alunos da corrida que estão comigo hoje de pau nos caras. Peraí, calma. O cara tá ganhando aqui. Por que eu vou chegar e vou virar aqui o jogo todo? Vou pegar isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui. Então, assim, se cria sempre um conceito do novo. O profissional contemporâneo, ele gosta do novo. Treinamento funcional. Aí André fala assim, velho, se for um treinamento funcional sem propósito, a musculação é funcional, a corrida é funcional, se mexe com a função do nosso corpo. Ah, porque chegou o CrossFit. Eu desde sempre falei, velho, eu não sou contra nenhum tipo de modalidade, mas eu sou contra a aplicação sem propósito. Vai pegar Ricardo, que treina há mais de 15 anos, e pegar João, que nunca pegou uma barra, e fazer, botar lado a lado e falar, bora, é por tempo. É óbvio que vai ter machucar, porque se for um cara que é altamente concorrente, ele não vai querer perder para mim. Só que ele não sabe minha história. Altamente motivador, instigante, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o novo. Porque eu já vi muita coisa nova ser boa e muita coisa nova daqui a 2, 3, 1 ano. E você atrela isso aqui, Henrique, ao profissional ou o mercado que se renova? O mercado, nós temos que levar em consideração que nós somos ciência. Ciência. 2 mais 2, o cara da professor de matemática sempre vai ser 4. Até então, nunca se criou um estudo que vai provar que 2 mais 2 é 2 e 22. 22, só se for 2 e 2. Se for 2 e 2, é 22. Mas a gente é ciência, irmão. O problema é que nossa ciência ainda é muito areia movediça. O cara faz um estudo de 3 semanas com 12 pessoas Ninguém e quer produzir. aí o cara quer ler aquele artigo e dizer, peraí, É a irmão. verdade absoluta. Cara, olha o artigo, 12 pessoas, 12 semanas, fez isso para esse público e na sua clínica. Só que a gente está vivendo um cenário que tem que vender, irmão. Eu digo a todo mundo, eu tenho 14 anos de experiência, já fui coordenador de academia de grande porte. Se eu quiser começar a vender aqui na internet com um marketing muito foda igual esse que você tem, eu vendo o que eu quiser, irmão. Só que é verdade. Seu marketing é foda. Não. Isso é de história. Esse marketing O seu é foda. Entendeu? Então, assim, não tem como o cara tentar vender. É porque o novo vende. Sim. O cara vai pegar lá, método Ricardo Falcão. Quando você vai ver, isso aqui é daquele autor ali, ó. É aquele autor ali. Você não tá esquecendo de citar o nome do cara. Não, mas você tá utilizando agora o método adaptado do método Choquito. Beleza. O novo programa que eu criei agora nada mais é do que o Step Up, Step Down. Eu peguei 6 movimentos, Step Up, Step Down, que são aula basicamente de step. E na ciência eu queria algo que evidenciasse um trabalho prévio, que eu estimulasse, preparando as articulações e o sistema musculoesquelético do indivíduo prévio ao treinamento de alta intensidade. A literatura foi trazendo algumas coisas e tal, e aí eu fui para onde? Na calistenia. E aí batendo lendo, e eu utilizo isso na minha prática para reabilitar, né, através da inserção novamente do impacto, Do movimento. do movimento. Só que a superfície elevada, ela traz algo que simula justamente, né, o drop pélvico, o tilt pélvico, O gesto que é motor. o gesto motor, que basicamente com os 2 pés no solo você não vai ter. Então, para chegar a um conceito e utilizar um protocolo baseado em métodos, você tem que ir na literatura. Na literatura. Muitos vão reproduzir, com certeza, como muitos já reproduzem muita coisa que eu adaptei em um conceito. Eu peguei o que já existia na ciência e atrelei dentro de uma sequência metodológica, entendendo que é importante para mim, para o meu segmento. Você não dormiu, acordou e fez isso. É isso, entendeu? Vem de uma construção. Você não pode chegar assim, a partir de hoje é assim. Aí eu, como sou chato, falo, por quê? Baseado em quê? Aí tem aquele que fala assim, o que eu fiz comigo e deu certo. Em um país de 200 e poucos milhões de brasileiros, você fez com você acha que isso é verdade absoluta?
Ah, mas vende. Vende. Claro que vende. Mas não sustenta. Mas não sustenta. É Vende, por só. isso que a educação física vive esse loop também. Uma hora, porra, tá bom demais. Daqui a pouco Cai por terra. cai por terra. Tem modalidade, o próprio CrossFit, os caras entenderam que para sobreviver, eles vão ter que fazer metodologia de treinamento, individualidade biológica, voltar lá o quê? Princípio do treinamento, não é somente chegar todo mundo e fazer. Na sua assessoria, ninguém chega lá e faz, calma, Josué é teste, Josué é avaliação, faz isso. Não é que chegou lá bonitinho, Graças. pagou e amanhã como é a Aula planilha. experimental. Não é assim, pô, porque você tem que estar respaldado, pô. Porque o cara chega ali, você aí coincide que naquele dia o cara faz 5, coincide que você solta o cara para 5, quando treina ali na pista, velho, se o cara passar mal lá no bom preço, quem soltou o cara, Em 12 minutos o cara passa mal. entendeu? A O hemodinâmica Cooper mudou, foi. eu já passei mal. Fui dar um gole de água e engasguei. Entendeu? Então não é assim. O que acontece é que a gente caiu num cenário que tudo se. Eu li uma coisa que um cara, não lembro o nome, e eu tive que concordar com o cara. Na rede social só tem dois tipos de pessoas, velho. A que tá vendendo é que tá comprando, irmão. É isso mesmo. A que tá vendendo é que tá comprando. É óbvio que eu vendo. Agora eu quero entregar algo que seja seguro, eficaz, eficiente e verdadeiro, pô. Verdade. Eu não posso dizer que eu vou te entregar isso tendo a convicção que não é bem assim. Como a galera, não, vendo porque depois a gente muda. Eu falei, porque a gente muda o quê? Você vai ter Tá tempo lidando com o carro, entendeu? Essa Não é um divino ali. Aí o que acontece? A gente termina gerando a frustração e a gente vive esse loop. Uma hora tem muita gente praticando exercício físico, pouca hora não tem ninguém. Porque o cara como programa que ele promete ele que vai perder 10 quilos em 30 dias. Faz inúmeras restrições. O cara consegue 30 dias, todo mundo consegue. Ô, irmão, no dia 31, o cara tá comendo até o pé do sofá para comemorar e aí já Não foi. mudou o comportamento dele. Então a questão da verdade e a questão do novo tem que ter muito cuidado com o novo. Muito cuidado com o novo. Eu já deixo de cara aqui. Se você hoje entrar no seu Instagram e deixar de seguir 5 blogs, você já está fazendo um exercício perfeito na sua vida. E que eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Qual a mensagem que você deixaria no aspecto de ela quer entrar hoje na academia, ela quer mudar a vida dela na corrida de rua? Qual a mensagem sua hoje como profissional, como atleta? Podemos dizer que você hoje é um atleta dentro das entregas, né? E pelo tempo que você vem se dedicando a isso. Qual a mensagem você deixaria, né, para essas pessoas que estão ouvindo a gente? Eu sempre digo a todo mundo o seguinte: eu posso ser sua referência, mas você não pode querer se comparar a mim. Você é minha referência. Só que eu não posso querer ter os seus resultados. Mas eu posso treinar para isso. A mensagem que eu digo é o seguinte: procure sempre um ambiente favorável, perto de casa, perto do trabalho, e que você busque conhecer o corpo técnico daquilo ali. Aquilo ali é uma questão de você ter que compreender e saber que Choquita é um cara que tem anos trabalhando com corrida, é um cara que tem um ambiente, é um cara que promove algo ímpar hoje em Salvador, é um cara que, tipo... Então, assim, o ambiente, escolher de forma técnica, cautelosa, e se perceber que, ainda assim, tá treinando comigo, eu sou super técnico, mas não tá tendo aquela empatia, segue a vida, mas não para. Qual a minha frase clichê? Treine para a vida, treine para viver bem, busque se mexer de maneira responsável, cautelosa, evoluindo 1% todos os dias. Sedentarismo ele não tem mais espaço, deixar para amanhã já não cabe mais. Ninguém tem tempo. Hoje, para eu estar aqui falando com vocês, foi uma manobra para ter uma cereja do bolo, ainda teve uma chuva. Eu rodo de moto, tive que fazer uma capoeira para poder estar aqui. Então, assim, a mensagem é: busque sempre uma modalidade que você curte. Se a sua escolha for corrida, eu vou puxar a sardinha para meu lado. Salvador, é ele. Personal trainer é ele. Eu escolhi, eu me dei essa oportunidade, porque eu não sou especialista em prescrição de corrida. Não sou. O meu nicho é outro. Eu me dei a oportunidade, o que foi que eu fiz?
corpo técnico. Fiz uma palestra para Choquito na faculdade e, coincidente, eu nunca te falei isso. Teve um dia que eu tava no porto tomando banho, cedinho. Tô vendo você correndo na areia. Eu falei, rapaz, esse bicho é doido, tanto de gente que tá aqui. Deve ter um porquê. Eu falei, vou. Aqueles treinos de base que a gente faz. Isso, treino de base, areia, Escada, vai só da escada. ladeira, desce. Pô, é Cross muito, country. não vou dar a palavra não, pra não ficar, mas é muito bom. Então a mensagem que eu sempre deixo para todo mundo é: busque uma equipe que te abrace. Busque uma equipe que te abrace. Busque um profissional que entenda você na essência. Ah, Ricardo, eu quero emagrecer. Você vai emagrecer. Mas você não vai estar 100% todos os dias. Ah, Ricardo, venha comigo. Confie no profissional. Foi o que eu fiz na questão da reinserção da corrida na minha vida. E hoje, tipo, se der segunda-feira, 11 da manhã, minha planilha de terça não estiver pronta, eu já tô nervoso porque era minha planilha, que foi que eu fiz, que minha planilha não chegou. Por quê? Porque eu busquei. E hoje, Ricardo Corrida, Choquito. Irmão, vamos lá para você sentir o clima? Faça uma aula, venha comigo, perceba, porque lá você faz parte do meio. Quando você for buscar algo, sinta que você é parte do meio. Essa é a palavra que eu deixo. E não esqueça, treine para a vida, treine para viver bem. Vamos nessa. Rapaz, se a gente for deixar aqui, vão ser 4 horas de podcast. É muita experiência, na verdade, envolvida, né? Eu fico me coçando aqui para perguntar e não, né, contribuir, né? Também haja visto que o objetivo era que a gente apresentasse, né, o profissional Ricardo Falcão dentro do segmento que ele atua e passar um pouco da expertise, né, dele, da mudança, a virada de chave dele, né, dentro do propósito hoje de vida. Então, fiquei muito feliz, Rick, de você ter aí pego segunda-feira, início de semana, 18 horas, o pico do personal, né, para mais a entrega vai ser, já está sendo maravilhosa, né? Eu acho que seus alunos vão gostar de ouvir que eles fazem parte de um meio, de um profissional que, além de estar se autocuidando, se entrega para cuidar, né, deles. Eu acho que isso é a parte mais importante. Então, eu me sinto bastante lisonjeado hoje de ser seu amigo, pessoal, de ser seu professor, de ser admirador, né, como eu falei no início, e eu acho que isso é mútuo, e não é à toa que a gente está aqui hoje sentado, batendo esse papo aqui e levando conhecimento e informação para as pessoas. Então, esse foi o podcast Café com Choquito, número 2, com o professor Ricardo Falcão. Vamos brindar? Pezinho, café com Choquito. Esqueçam, vai vir para casa. Vou comer Choquito hoje. Olha lá, valeu. Valeu, pai.